Alô, Joana Machado, a audiência do JDT fica em casa e do Portal Desacato. Santana do Livramento agora a conversar com nossa companheira, cooperada e professora de História, Cláudia Vangarti, sobre dois temas. O primeiro é profundamente triste. Hoje, 17 de abril, mais uma vez rememoramos o massacre del Dourado dos Carajás. Depois também vamos conversar com a Cláudia um pouco sobre a situação atual da pandemia em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. Bom dia, Cláudia Vangarti. Bom dia, Raul. Bom dia a todos. Boa tarde. Tudo bem. Boa tarde e boa noite. São boa noite, né? Pois é, são 10h13 desta sexta-feira, estamos gravando nesse horário para a nossa audiência. Cláudia, vamos lembrar um pouquinho o fato do massacre del Dourado dos Carajás no Pará. Muito bem. Eu acho que antes de falar um pouquinho do que aconteceu, é importante a gente compreender que isso marca, né? É um dia e foi um acontecimento que marca a luta pela terra no Brasil e no mundo, marca a luta de classe aqui no Brasil, né? Aconteceu no dia 17 de abril de 1996. Então, são 24 anos hoje de impunidade, são 24 anos ainda que as coisas não foram esclarecidas e que a justiça não foi feita, né? Dos nossos companheiros que nós perdemos naquele momento. Então, aconteceu no Pará, como você já falou. Era uma mobilização para que as famílias do MST fossem assentadas, em torno de 1.500 trabalhadores e trabalhadoras do MST na mobilização na Curva do S, e foram 19 mortos, né, muitos feridos e vários desaparecidos. Então, foi um momento em que a gente lutava pela esperança, né, que os trabalhadores e trabalhadoras do MST estavam ali pela esperança e foram surpreendidos com toda a intolerância de um governo no Brasil, né? Então, eu acho que pelo reconhecimento que isso teve, graças a Deus, e hoje é conhecido como um Dia Internacional de Luta pelos Camponeses, né? Mas tanto o MST e todas as organizações do campo continuam resistindo também por esses companheiros e companheiras que tombaram nesse dia, né? Continuamos resistindo pela justiça e pelo que é de direito, né? Terra para quem vive nela, não terra para um, terra para dois, enfim. O Brasil ainda continua extremamente latifundiário, com uma concentração muito grande de terra, e ainda mais nesse momento histórico em que nós temos uma crise de saúde, uma crise onde o povo precisa, e amanhã depois vai precisar muito mais de comida. Eu acho que entra muito essa pauta em questão, né? Terra para quem? É para quem vive nela, para quem vai viver nela, para quem vai plantar e quem vai sobreviver dela. Pois então, Cláudia, mas esse acordo, digamos, tácito entre Estado e oligarquias continua ainda hoje e continua produzindo mortes, despejos e fome. Sim, ainda continua, e é por isso que nós temos a reforma agrária parada, né? Na verdade, a reforma agrária popular nunca aconteceu, aconteceram algumas terras foram, enfim, o movimento teve acesso a algumas terras, algumas famílias foram assentadas, mas a gente não teve reforma agrária popular ainda, né? E essa aliança mortal ainda acontece, né? Porque o agronegócio não deixou de ganhar dinheiro, né? Até nesse momento da pandemia. E, além disso, o projeto de morte do agronegócio, ele entra dentro das famílias dos pequenos também. Isso é uma coisa que a gente tem que pautar, e temos que olhar também para essa realidade de quanto esse projeto de morte do agronegócio está inserido nas famílias das pequenas famílias no campo, está inserido nas escolas do campo, está inserido em todos os espaços. E como isso vai corroendo toda essa necessidade de transformação que a gente tem. Então, eu acho que nesse momento em que o mundo vai exigir mais de quem está no campo, vai exigir mais no sentido de que vai precisar de comida, acho que é o momento também da gente pautar essa relação, de como o agronegócio tem corroído a nossa necessidade de viver bem, né? Porque são dois projetos, né? A necessidade do agronegócio é ter terra em quantidade para lucrar, mas não é para alimentar a vida, não é para
perpetuar com a vida e com a alimentação regularmente saudável. para obter lucro, comercializando com o exterior grandes produções transgênicas de soja, enfim, de outros cereais, pequenas commodities. É isso que quer o agronegócio, trabalhar pouco, ganhar muito. Enfim, Exatamente. vamos então aos companheiros e companheiras perdidos, não só na luta do Dourado dos Carajás, mas todos os dias na violência que as oligarquias e o Estado impetram no campo brasileiro e mundial, né? Mas sobretudo no campo brasileiro. Cláudia, finalmente, como está a situação no assentamento e na cidade de Santana do Livramento com a pandemia? A pandemia, né, é outra grande crise criada pelo capital, né, e que o resultado é afetar nós, pobres, esquecidos do sistema, né? Então, temos aí mais um objetivo para se manter em resistência, se manter questionando, se manter estudando, para também construir um mundo novo, né? Aqui, Santana do Livramento, ontem nós tivemos mais um caso registrado de coronavírus, né? Ela fez o teste, é uma mulher, né, no caso, 37 anos, fez o caso o teste na rede privada. Nós temos, então, agora 9 casos confirmados em Santana do Livramento. Segundo a prefeitura, 8 deles já estão em recuperação. Então, temos somente essa companheira ainda em processo de recuperação, enfim, que o caso está as Temos, nesse mesmo tempo em que os casos vão aumentando, também vai flexibilizando as medidas de proteção, né? Então, nós temos agora o comércio abrindo com limites de lotação, mas a gente sabe que isso é quase improvável que alguma aglomeração não seja feita, e nem por isso eu acho que dar prioridade às futilidades da vida não é o nosso objetivo hoje, então a gente teria que estar prezando pela vida do povo. Mas aí, né, tu colocaste os casos, desculpa, Cláudia, que está se esgotando o nosso tempo, mas sim. Tu colocaste os casos só para ter uma medida. Qual é a população de Santana do Livramento? É em média 82 mil pessoas para mais, assim, no último censo. Então, isso. E nós temos outros aqui pertinho também que são preocupantes, que é a questão de Bagé, né, que já tem 28 casos confirmados e 14 ainda suspeitos. Então, nós temos também o próprio Uruguai, que é fronteira de terra ali em Ribeira, que também está retomando algumas atividades, e tem toda a relação de quem mora aqui em Santana do Livramento e que trabalha depois da linha da fronteira, e a mesma coisa vice-versa, porque nós também temos riverenses que trabalham no comércio em Santana do Livramento. Então, toda essa relação que também precisa ser olhada com cuidado, mas que com a pressão do comércio, com a pressão dessa burguesia que quer ganhar dinheiro e que não se preocupa com a vida do empobrecido, está se flexibilizando isso, mas também a nível de estado, né, especialmente nos municípios do interior do estado. Muito bem, Cláudia Baumgart. Informe completo. Lembramos aos caídos em Dourado dos Carajás e o significado mundial que isso assumiu com todo mérito pelo sacrifício, pela vitimação de vidas humanas de trabalhadores e trabalhadoras que ainda continuam, lamentavelmente, e tivemos um panorama muito amplo de Santana do Livramento hoje. Obrigado, Cláudia. Obrigada, Ru. Seguimos resistindo, então, se alimentando também da força dos que caíram e das forças dos que ainda resistem e lutam por essa justiça. Fiquem em casa, cuidemos um dos outros, da nossa família. Até daqui a pouco. Trabalhamos todos os dias juntos, a audiência sabe, mas daqui a pouco no JDT, daqui a uma semaninha, Cláudia Baumgart, desde está de novo. Continua Jana Machado, a audiência do Portal Desacato, as produções de hoje do JDT Fica em Casa.